Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quarta-feira, uma quarta-feira muito movimentada na nossa colina histórica. Quarta-feira de chegadas, hoje desembarcou aqui na cidade carioca o atacante Cleiton Silva, o mais novo reforço para o setor ofensivo do Vasco da Gama, que vem do Casa Pia do futebol português. Além disso, também uma quarta-feira movimentada, pois tivemos a informação de um interesse do Vasco da Gama no volante Marlon Freitas, e não apenas o interesse, como também negociações em andamento pelo jogador. A gente vai falar sobre isso aqui também neste Boa Noite Gans, trazer informações sobre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, que estará acontecendo neste próximo domingo no Maracanã, e muitas outras novidades. Ou seja, Vascão, um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, com muitas informações que você, é claro, não poderá perder. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, no canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se ou inscreva-se, depende aí da plataforma que você está utilizando, né, do aplicativo, se está no Safari, depende como você estiver vendo este vídeo, vai estar aí a palavra inscreva-se ou inscrever-se. Dito isso, aperte nela e faça parte da nossa família. É o seguinte, Vascão, estamos aí nesse momento com exatamente 124.950 inscritos, ou seja, faltam menos de 50 pessoas para conseguirmos chegar à marca ainda hoje dos 125 mil inscritos, uma marca muito importante para o nosso canal, e eu conto com você que está aí do outro lado. Tem muita gente nova chegando aí, conhecendo o nosso conteúdo, gostando, né, do nosso trabalho, e eu fico muito feliz, agradecer, é claro, acima de tudo a Deus, mas também agradecer a todos vocês que vêm compartilhando sempre do canal do Gigante Vasco. Então, se você ainda não é inscrito, está aqui, já se inscreva aí, fica até o final do vídeo, pois temos muitas informações para trazer a vocês. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E é claro, né, deixe aí nos comentários o que você acha de uma possível chegada de Marlon Freitas e também sobre a chegada do atacante Cleiton Silva. Tranquilo, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, né, este Boa Noite Gigante falando sobre coisa boa. Calma que ainda não é sobre Marlon Freitas nem Cleiton Silva, porém sobre o nosso torcedor, a torcida vascaína, que a cada dia que passa evidencia mais do que nunca que é um torcedor muito apaixonado e muito grande acima de tudo, né? Porque foi divulgada agora a última parcial de Vasco e Nova Iguaçu, que estará acontecendo neste próximo domingo no Maracanã. E será mais uma daquelas respostas, né, ao governo do estado do Rio de Janeiro, que Vasco e Maracanã tem que andar lado a lado. Não pode se ter Maracanã e Vasco andando separados, pois foi divulgada essa parcial e exatamente nesse momento temos mais de 20 mil ingressos emitidos para Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Essa foi a parcial, a última pelo menos, que foi colocada por volta aí das 6 horas da noite. Muito provavelmente, né, no momento que eu estiver postando esse vídeo, a parcial já vai ter sido maior. Então vai aparecer aí na imagem a vocês exatamente a última parcial atualizada. Se ela estiver acima dos 20 mil, apareceu aí. Caso não, né, com toda certeza amanhã estaremos aí com toda certeza já superando a marca dos 30, 40 mil ingressos vendidos, porque a torcida do Vasco é realmente uma coisa louca. É difícil explicar o torcedor vascaíno. Domingo todos os caminhos te levam ao Maracanã. Prosseguindo aqui com o vídeo, né, Vascão, é claro, deixa aí nos comentários se você vai assistir Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Quero falar aqui com vocês sobre Marlon Freitas. A situação é o seguinte, torcedor vascaíno. De fato, nesta tarde de hoje foi confirmado, através de uma baita apuração do jornalista Lucas Pedrosa, de que Marlon Freitas é um nome que está negociando nesse momento com o Vasco da Gama. Marlon é um atleta aí de 1,85 m, 75 quilos, 28 anos de idade, jogador que iniciou a sua carreira lá na base do Fluminense, em Xerém, fez aí o Sub-20, o Sub-19, todas as bases aí, né, realmente no clube carioca. Teve aí um período emprestado ao Strikers Clube do futebol norte-americano em 2015, retornou ao Fluminense em 16, atuou em algumas partidas profissionalmente com a camisa do tricolor da Laranjeira, exatamente 27 partidas. Em 2018 foi emprestado novamente pelo Fluminense, porém para o Criciúma. Teve uma passagem curta de um ano pelo Criciúma,
atuando em 24 partidas, passou também pelo Botafogo de São Paulo no ano posterior, ou seja, 2019, entrando em campo 48 jogos e conseguindo esse destaque pela primeira vez no cenário do futebol nacional. Pelo destaque que teve, no Botafogo ele se transferiu para o Atlético Goianiense, ficou exatamente 3 anos no clube goiano, atuou exatamente 163 jogos e se tornou um dos grandes nomes do Atlético Goianiense, principalmente na temporada de 2022, onde Marlon Freitas entrou em campo em 70 partidas, marcou 10 gols e deu 6 assistências. Por esse destaque chegou ao ano passado do Botafogo e teve um número de jogos considerável, 63 jogos, 2 gols e 5 assistências. Era uma peça muito importante para a equipe do ex-técnico alvinegro Luiz Castro. O português tinha Marlon Freitas como um de seus pilares para o sistema defensivo. Marlon Freitas é um primeiro volante, um jogador realmente de caça, um pitbull nato, mas que também tem qualidade com as bolas nos pés, sabe pisar muito bem no setor ofensivo, tem um bom chute, tem um bom passe, bate muito bem na bola, né? De fora da área, é um atleta que causa preocupações, sim, defensivas para o adversário. Ele faz tanto a função de primeiro quanto também a função de segundo, mas com o Botafogo sob o comando do Luiz Castro, ele atuava muito mais na posição de primeiro volante do que na posição de segundo volante. Faz essa função, né, que a gente olha para o elenco do Vasco e vê a carência. Esse jogador de primeiro volante, que é o pitbull, mas que também tem a qualidade para sair jogando com a bola e, acima de tudo, seja um jogador experiente, maduro, para ajudar o setor ofensivo e o setor, principalmente, né, de meio campo, o elenco, de um modo geral, do Vasco da Gama. Qual a informação que temos, né, sobre esse nome? Marlon Freitas, após o 2023 ruim do Botafogo, né, o primeiro semestre foi espetacular, perfeito, inclusive, do Marlon Freitas, mas o segundo semestre do Marlon, assim como de todo o elenco do Botafogo, foi um segundo semestre ruim. Tiquinho caiu de produção, o meio-campo Eduardo caiu de produção, o goleiro Lucas Perry, o zagueiro Adrielson, os principais jogadores do Botafogo caíram de produção e automaticamente o Marlon Freitas também caiu muito. E o Marlon, assim como o Tiquinho, assim como o Eduardo, assim como o Vitor Sá, que saiu aí, né, nesses últimos dias, indo para o futebol russo, são atletas que foi colocado nas costas desse jogador um grande alvo. E o Marlon Freitas, nesse momento, tem um alvo nas suas costas pelo mau segundo semestre desempenhado pela equipe alvinegra no final de 2023. Nesse ano, o Marlon Freitas entrou em campo em exatamente 12 partidas, marcou 12 gols. Ele foi titular na grande maioria dos jogos, porém em algumas partidas ele também entrou como reserva, né? Não é uma peça aí muito importante para o elenco como era na temporada de 2023. Marlon Freitas entrou em campo nesse último domingo contra o Fluminense, a gente trouxe, né? Marcou 2 gols, foi um dos destaques, porém o Botafogo contra o Fluminense entrou com o time reserva. E aí a gente começa a identificar como o Marlon hoje é um atleta deixado de lado, né? Muitas das vezes pela comissão técnica alvinegra. E qual a informação desse jogador? O Vasco procurou, de fato, o Botafogo e procurou o staff do atleta. O Vasco ofertou ao Botafogo um empréstimo com compensação financeira e opção de compra no final de 2024. Essa primeira proposta do Vasco não foi boa, de acordo com informações. O Botafogo negou essa primeira proposta, não agradou aí ao Botafogo o empréstimo, compensação financeira e opção de compra, e exatamente por esse motivo as conversas não avançaram tanto na primeira proposta, mas as conversas ainda seguem. Vasco e Botafogo buscam um denominador comum para que o Vasco possa ter o Marlon Freitas no seu elenco para esta temporada de 2024. É um nome que já teve o aval da comissão técnica de Ramon Dias, é um nome que interessa muito o departamento de futebol do Vasco. Informação até que é importante trazer a vocês, não é o Alexandre Matos que hoje é o responsável pelas negociações, é o próprio CEO Lúcio Barbosa. O Lúcio que nesse momento conversa com a diretoria alvinegra. Inclusive teve até informações que tivemos agora há pouco, né, minutos antes de gravar o vídeo, que essa negociação do Marlon Freitas, ela até rompe as barreiras do departamento de futebol do Vasco. Por quê? Porque é uma negociação que vai envolver também o grupo norte-americano 777 Partners de uma forma direta. A empresa norte-americana está envolvida em todas as negociações do Vasco, ou com um aval, ou com uma palavra, ou com uma alegação, mas nessa negociação por Marlon Freitas, o grupo norte-americano vai estar diretamente ligado nas tratativas, pois é uma negociação que envolve uma outra SAF, a SAF do Botafogo, que tem como grande nome John Textor, um outro norte-americano, assim como também tem-se o Vasco da Gama, o seu CEO, o seu grande nome, representante da empresa norte-americana 777 Partners, que é o Josh Wander. Inclusive a informação que tivemos através do jornalista Lucas Pedrosa é que o próprio representante aí do grupo norte-americano, a 777 Partners de um modo geral, já entrou em contato com o próprio Botafogo para tratar dessa negociação.
John Textor está no Rio. Hoje o Botafogo entra em campo contra o Red Bull Bragantino pela primeira partida da segunda fase da pré-Libertadores. John Textor vai acompanhar esse jogo de perto e vai conversar com o Marlon Gomes para entender qual é o desejo do atleta sobre uma saída ou uma permanência no Alvinegro Carioca. Informações é que o Marlon quer de fato sair e essa conversa hoje com o John Textor será crucial. O Botafogo não vai facilitar, né, claro, a saída de uma peça importante para o seu elenco. Hoje foi muito comentado no meio das redes sociais a importância do Marlon para o torcedor botafoguense, para o elenco botafoguense de uma forma geral. Porém, como a gente trouxe alguns minutos atrás, há um alvo nas costas do Marlon. Qualquer deslize, ele vai ser um jogador novamente execrado. Ele entende isso. O próprio Marlon entende que vai ser necessário dar um passo novo na sua carreira. E pelo fato do Vasco ser um clube no Rio de Janeiro, onde ele já está adaptado há mais de um ano aqui na cidade de Carioca, vestindo a camisa do Botafogo, a ida para o Vasco da Gama é vista com ótimos olhos por parte do atleta, mas o Vasco tem que costurar um novo acordo, né? A gente trouxe, foi um empréstimo com compensação financeira, porém que não agradou à diretoria botafoguense. Informações é que o Marlon estaria de fora, né, desse jogo de agora que estará acontecendo entre Botafogo e Red Bull Bragantino, mas o Marlon esteve presente no jogo. Caso você esteja assistindo após a partida, caso você esteja assistindo esse vídeo antes do jogo, estará presente nessa partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino. Se ele inclusive, né, brilhou no jogo, se você já estiver assistindo a partida, se você estiver assistindo esse vídeo, né, depois aí das 11h30 da noite, deixa nos comentários o que você achou do desempenho de Marlon Freitas. Inclusive temos até mais informações sobre a situação desse volante. Qual é a informação? Vasco quer o Marlon, mas o Vasco não vai correr pelo Marlon Freitas. Por quê? O Vasco sabe que a janela de transferências se fecha agora, né? Na quinta-feira. A janela vai se fechar, o Vasco não vai conseguir contratar mais nenhum atleta do futebol sul-americano, europeu, asiático. Porém, a partir do dia 1º de abril até o dia 19 do próximo mês de abril, vai se abrir uma outra janela, que é a janela do mercado interno, a janela do mercado brasileiro. Ou seja, a janela que vai movimentar transferências entre clubes do Brasil. E é a partir daí que o Vasco da Gama se interessará e vai, é claro, né, avançar nas tratativas por Marlon Freitas. O Vasco não vai correr para ter o Marlon até quinta. Porque qual é o sentido das negociações? O Marlon não vai poder disputar o Campeonato Carioca com a camisa do Vasco, porque isso está no regulamento da FERJ. A única competição que o Marlon poderia disputar com a camisa do Vasco da Gama é a Copa do Brasil. E não há problema do Marlon vestir a camisa do Botafogo na Copa do Brasil, pois o Botafogo só vai entrar na Copa do Brasil nas oitavas de final. Então o Vasco está tranquilo com relação a ter o Marlon Gomes para as competições, porque não vai poder se utilizar do Marlon agora no Campeonato Carioca, né, em semifinais que irá disputar. E na Copa do Brasil o Marlon não tem chance de vestir a camisa do Botafogo e automaticamente ser impedido de vestir a camisa do Vasco. Então o Vasco, com relação a competições e Marlon Freitas, está tranquilo. E por isso o Vasco entende que não precisa correr para fechar com o Marlon até amanhã. O Vasco trata a situação com cautela, não há pressa interna. A intenção hoje dentro do Vasco da Gama é tentar concretizar a vinda do Marlon no mês de abril. O Vasco fez essa proposta, o pagamento, né, por um empréstimo até o final do ano, não foi aceita. Informações, inclusive, é que o Botafogo só pensa em negociar se for uma venda do Marlon ou um empréstimo, não com opção, mas com obrigação de compra. E para ter esse modelo aí, né, de obrigação de compra, ou, no caso, uma compra em definitivo, a empresa norte-americana vai ter que se envolver ainda mais nas tratativas. Então, tá tudo nesse estágio inicial ainda. O Vasco adota até mesmo uma estratégia de paciência, não apenas pelo fato da janela, mas pelo fato de entender que o clima não é favorável para o Marlon nessa fase no Botafogo. O Botafogo terá uma decisão hoje contra o Red Bull Bragantino, uma decisão na quarta-feira que vem. Meu amigo, a situação é o seguinte: se passar para as fases de grupos, né, da Libertadores, sair dessa pré-classificado, a situação vai ser boa e confortável no Botafogo. Agora, se o Botafogo for eliminado, o Botafogo vai ter exatamente as mesmas competições que o Vasco, Copa do Brasil e Brasileiro, para se disputar em 2024. E além do mais, os atletas que estiveram no Botafogo no ano passado e permaneceram para esse ano, vai ter um clima muito hostil internamente. Então o Vasco entende que esperar vai ser a melhor solução, porque vai ter uma outra janela abrindo, no dia 1º ao dia 17 de abril, vai ter mais tempo para negociar com o Botafogo, vai ter mais tempo para, junto ao grupo norte-americano, preparar uma proposta boa para o Botafogo, e uma proposta que seja também boa para o Vasco da Gama, e o Botafogo pode ser eliminado para a Libertadores, eliminado da Libertadores, no caso, né, de um modo geral, e automaticamente o passo do Marlon vai cair, e o Marlon vai ter um desejo ainda maior de sair do Botafogo. Então o Vasco entende que o tempo hoje vai ser o melhor, né, dos mundos aí, para avançar nas tratativas pela contratação do volante. É um nome que interessa muito, é um nome que a gente trouxe, né, foi aprovado sim pelo Departamento de Futebol do Vasco, foi aprovado pela Comissão Técnica, e o Vasco nesse momento negocia a contratação do jogador. Você acha que é um bom nome, Vascão?
Deixa claro a sua opinião nos comentários. É um nome que, pelo menos a mim, Lucas, me agrada muito. E gostaria muito de ver o Marlon Gomes vestindo aí a camisa do Vasco da Gama nesta temporada de 2024. 28 anos, jogador que foi uma peça importante para o Botafogo na última temporada e chegaria aí com o status titular absoluto no sistema de meio campo Cruz Maltino. Para você que ouviu que não existe negociação, a negociação existe sim. Há negócio entre Vasco e Marlon Gomes. E olha, Vascão, a situação além que temos a trazer a vocês é o seguinte. O jornalista Matheus Gilbert trouxe até um plus nessa informação sobre o Marlon Freitas. Não há apenas uma aprovação da comissão, como um contato frequente hoje de Marlon Freitas e Emiliano Dias. O auxiliar técnico filho de Ramon conversa com o Marlon Freitas diariamente para tentar trazê-lo ao Vasco da Gama. É um nome, né, hoje muito desejado internamente. Mas nem sempre foi. Por quê? Lembra que alguns dias atrás a gente trouxe a informação que o Carlos de Penha era um nome que interessava ao Vasco? Um uruguaio que hoje pertence ao Internacional, esteve aí sendo especulado por Alexandre Matos nesses últimos dias. E de fato, o que aconteceu? Carlos de Penha foi um nome indicado pelo técnico Ramon e o auxiliar técnico Emiliano ao Vasco. Foi um nome colocado à mesa do grupo norte-americano e do próprio departamento de futebol do Vasco pela atual comissão técnica. Mas não foi contratado, pelo menos até o momento, né? A gente não sabe se vai existir negociações, pois, como falamos, vai abrir uma janela agora no mês de abril, do dia 1º ao dia 17, e vai haver a possibilidade do Vasco fazer essa transferência junto ao Internacional, vai se fomentar o mercado interno, mas até o momento não foi contratado e nem sequer negociações foram abertas. Mas é um nome que Ramon e Emiliano indicaram a Alexandre Matos. A ver as cenas dos próximos capítulos, realmente Ramon e Emiliano queriam Carlos de Penha, como até o momento não houve nada, o Marlon Freitas foi um nome colocado à mesa dos dois e aprovados por Ramon e Emiliano. Vamos ver o que irá acontecer. O Vasco segue aí na busca por reforços, mercado muito fomentado e todas as novidades traremos a vocês aqui na Corda Vascão de amanhã. E para fechar o vídeo, falar sobre chegada, pois agora há pouco desembarcou na cidade carioca o atacante Cleiton Silva, jogador que vestiu a camisa do Casa Pia nesta última temporada com números muito bons. Cleiton aí um atleta que teve passagem por clubes de pequena prateleira do futebol brasileiro, né, como Coritiba, Vila Nova, Globo, e tem a sua grande oportunidade na carreira vestindo a camisa de um gigante, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Chega aí após 30 partidas, 12 gols marcados e 2 assistências com a camisa do Casa Pia. Chega com moral, chega no seu melhor momento da carreira profissionalmente aos 25 anos de idade, com expectativa de seleção brasileira. E o Cleiton, ao desembarcar agora há pouco no aeroporto do Galeão, falou exatamente sobre esse privilégio de vestir a camisa do Vasco da Gama após essa temporada, vestir a camisa do Casa Pia no futebol português. Então, fala daí, Cleiton Silva, o que você espera aí em vestir a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama? Para ajudar, já acompanhei o time tá vindo numa crescente, está numa fase boa. Chego para ajudar, quando possível, já poder estar dentro de campo e dar alegria para essa torcida. Tem que esperar muito porque um preço caro a se pagar, né? O Vasco paga aí 16 milhões e 100 mil reais pela contratação dos direitos econômicos do Cleiton junto ao Casa Pia. O Vasco ficará com 80% e o clube português permanecerá com os outros 20% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, o Cleiton, é claro, como sempre, mandou aí um recadinho a você, torcedor vascaíno, sobre a expectativa que tem em vestir a camisa desse gigante que é o Vasco da Gama. Clube muito tradicional, 20 milhões de torcedores, e amanhã ele pode já estar aí em São Januário acompanhando esse Vasco e Água Santa ao lado do torcedor Cruz Maltino. Então, mande aí o seu recado, Cleiton, fala aí ao torcedor o que você acha, né, desse momento, dessa nova fase na carreira, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Pode contar com muita raça, muita gana e pode ter certeza que com gols para ajudar o Vasco a ser campeão e conquistar os mais pontos possíveis no Brasileiro também. Deixe aí a sua opinião nos comentários, o que você acha, do Cleiton, se você acha um bom reforço, se você gostou do nome, se você acha que vai dar certo com a camisa do Cruz Maltino. Deixa aí que a gente conta, é claro, com todos vocês. A gente agora fica por aqui, esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira. Estaremos amanhã às 7 com muito mais informações a vocês. A gente vai trazer mais detalhes sobre o caso Carlos de Penha, já adianto aqui. Vamos trazer mais detalhes sobre a chegada do Cleiton. E é claro, com certeza temos atualizações a trazer a vocês sobre o Marlon Freitas. Tudo amanhã, na Corda Vascão, às 7. Então, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância. E vamos aí em busca dos 125 mil inscritos. Se inscrevam, compartilhem e, é claro, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.